hoje quem está aqui com a gente nos estúdios e vai conversar é a Lívia Amorim. A Lívia é síndica profissional e gestora da Liacom, administradora de condomínios. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Beth. Primeiramente, Lívia, é um prazer estar te recebendo aqui. Conta um pouquinho para a gente qual é a diferença entre ser um síndico profissional e um síndico comum, né, morador, que a gente já conhece. Então, o síndico profissional é um síndico que se dedica, né, profissionalmente a atender condomínios, e o síndico morador é aquele condômino, né, que mora ali e se coloca, né, como alguém voluntariamente para ajudar a cuidar do condomínio. A diferença é que o síndico profissional, ele é multidisciplinar, ele entende de várias questões que às vezes o morador não tem, né, não aprofunda, e aí o síndico profissional, ele dá esse suporte, né, essa consultoria ali mais aprofundada em determinados assuntos. Então, a diferença é basicamente essa, né? O síndico morador também pode ser um bom síndico, né? Se ele se especializar ali, se estudar a lei condominial, mas o síndico profissional, ele estuda, com certeza, ali várias demandas de engenharia, é multidisciplinar mesmo, tem que entender um pouco de cada coisa, né? Então, basicamente é essa a diferença. E qual é a maneira da pessoa assim, se tornar um síndico profissional? Qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é exatamente esse, estudar, né? Fazer um curso de síndico, um curso conceituado para entender melhor todos os setores, né? Porque a gente trabalha com a parte financeira, temos que entender da parte social, dos conflitos, gestão de conflitos, precisamos entender da parte de engenharia, de garantias quando é entrega nova, né? A gente precisa entender de como funciona as caixas d'água, as diferenças, porque tem condomínio que tem castelo d'água, então você tem que entender como funciona. Até a parte elétrica, você tem que entender um pouco para você coordenar cada setor desse. Então, seria essa parte mais multidisciplinar que a gente fala mesmo. Tem que entender um pouquinho de cada coisa. Até como lidar com o morador, que às vezes vem para você com demandas, né, muito nervoso, com questões, então você tem que saber até como receber essa demanda, não levar para o coração, ser algo, né, mais assim, tratar ali, entender que a pessoa está com um desafio, né, e aí tratar aquilo da melhor forma. E quais são as responsabilidades do síndico? Até mesmo para o morador não chegar pedindo para o síndico uma coisa que não compete a ele. Eu ouvi dizer que da porta para dentro é responsabilidade do morador. Procede esse tipo de raciocínio? Sim, muita coisa chega para a gente, por exemplo, acabou a energia, né? Então existe a empresa, que é a CEMIG, no caso da nossa cidade, e que ele pode fazer esse contato direto e às vezes eles vêm. Então, assim, tem algumas questões que precisa mesmo que saiba que é diretamente com o fornecedor, né? Fornecedor de gás, de energia. Às vezes, alguns conflitos também, por exemplo, entre moradores, pode ter um vazamento que está afetando. Quem tem que resolver, se for culpa, né, do morador de cima, é o morador de cima. Porém, o síndico também tem esse dever de ser intermediador ali entre esses conflitos. Então, é bacana que o síndico ajude. Não é responsabilidade dele resolver, mas é bacana que ele ajude fazendo essa notificação no morador de cima. Olha, tá tendo uma infiltração, tentar intermediar isso da melhor maneira. Então, tem coisas que são realmente somente, né, dentro de casa, mas o síndico também tem essa questão de intermediar, né? Vai intermediar também problemas que não é assim de cunho físico? Pode ser problemas com barulho. Totalmente. Isso aí também? Totalmente. O síndico, ele também tem essa questão de tentar intermediar. Às vezes as pessoas reclamam com razão, às vezes
a pessoa é um pouco mais sensível a barulhos, então tem barulhos que são barulhos de tomar banho, às vezes reclama, mas aí a gente tem que ter essa visão um pouco mais ampla de tentar, olha, isso aí não tem como a gente pedir que o morador não faça de madrugada. Às vezes ele chega de madrugada, precisa tomar o banho. Agora, quando é um som alto, aí a gente consegue. Animais. Então, a questão dos animais é muito assim, eu amo animal, eu tenho 2 gatinhos, então assim, eu sempre faço esse intermédio. Eu tento ver o morador, né, que está sendo incomodado, mas também tento conversar com o outro que está incomodando, no sentido assim, olha, tenta, até dar dicas mesmo, tenta colocar a TV ligada, tenta fazer alguma questão diferente para que o animalzinho não sinta tanta sua falta durante o dia e não atrapalhe o outro a estudar, por exemplo, né? Porque às vezes o do lado quer estudar e o cachorrinho tá chateado porque o tutor não tá em casa. E ele então, não entende isso, não né? entende. Então a gente também não pode nenhum nem outro. A gente entende os dois lados. E realmente é uma situação que a gente tem que estar todo dia ali tentando intermediar. E você falou sobre fazer o curso, né, para se tornar síndico. Onde que as pessoas que estiverem interessadas encontram esse curso? Então, são vários cursos na internet, inclusive a própria Liacom, né, ela está estudando meios aí da gente fazer oferecer cursos, porque nós atendemos. Eu sou síndica profissional em vários condomínios, mas nós atendemos outros síndicos que a gente vê que é morador que tem muita dúvida. Então, acaba entrando em contato, pedindo a consultoria e tudo mais. Então, assim, é bacana pesquisar. Na internet tem bastante coisa. A gente tem que ter cuidado, né? Para realmente ver ali um local bacana. Eu não vou conseguir te colocar aqui, mas tem vários, inclusive, depois a gente deixa o contato, né? Mas é muito bacana você perceber os cursos que tem cada nível, né, de conhecimento. Seja esse, por exemplo, sobre seguros, que é muito importante, o seguro do condomínio, não é deixar só na mão, né, da seguradora, do corretor de seguros. Então, o síndico também tem que entender um pouco de finanças, tem que entender. Então, o curso que tiver mais detalhado cada item desse, porque você tem que entender, não quer dizer que você tem que ser especialista, né? Que o engenheiro, ele é especialista, mas você tem que entender o que você vai cobrar do engenheiro, o que você precisa, né? E assim, haveria alguma instituição que seria uma chancela para esses cursos, até para a gente poder diferenciar joio do trigo? Isso. Na verdade, existe a CONASE, que é o órgão, né, que hoje está regulamentando. Inclusive, eles têm, né, uma certificação FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas, e é também um ponto de partida aí que pode ser bacana. CONASE, né? é o quê? Conferência? É dos Síndicos Nacional, isso. Tá. Então, é muito bacana a pessoa procurar esses tipos de certificação que ajuda. Porque né? você já viu, na internet tem de tudo, né? Tem de tudo, exatamente. Inclusive, o que não é bom. Informações incorretas, que às vezes, não, mas eu vi que, por exemplo, essa questão do barulho é só depois das 22. Existe realmente uma lei, que é a lei do silêncio, mas também existe a lei do sossego. Então, a gente precisa analisar melhor. O síndico é quase um terapeuta, né? Também. Até porque, Lívia, um síndico despreparado, ele pode trazer muitos problemas aí para o condomínio, não é isso? Exatamente. O síndico que não sabe, por exemplo, as preventivas, né, as manutenções preventivas de um condomínio, que não sabe o que tem que ser feito, pode, sim, trazer prejuízos, assim, tanto a parte, né, por exemplo, você deixou de fazer uma preventiva, lá na frente você pode ter um problema. Já, não sei se vocês já visualizaram algum vídeo de queda daquelas caixas d'água que a gente chama de castelo. Aquilo ali é falta de manutenção. É necessário fazer um laudo, ver como é que estão as condições e já fazer... Extintor de incêndio também. Extintor de incêndio. Então, assim, você precisa realmente fazer as preventivas, que sem isso, lá na frente pode dar um problema, que é a questão, né, incêndio, é questão, por exemplo, se fizer você faz ali o seguro de maneira que não contemple alguma coisa, acontece um sinistro, você não consegue
né? Então, Ou assim, tem uma fiscalização, aí você vai explicar, fiscalização. né? Outra questão muito importante, síndico morador costuma ser, vou fazer a obra ali, né? Sem a RT, sem fazer o alvará na prefeitura. E aí, o que acontece? A prefeitura chega lá, multa o condomínio, está fazendo uma obra irregular. Então, são coisas que parecem burocracia. Muita gente fala assim, não, vamos fazer isso de uma vez. Não faço sem alvará, exatamente porque lá na frente vai dar problema. Pode Então, dar problema, né? né? Então, um síndico morador vale a pena ele se profissionalizar. Se profissionalizar. Então, eu sempre falo isso, não é que só síndico, né, profissional que serve. Eu sempre falo isso, porque a gente tem muito síndico morador que é muito engajado, que quer fazer a coisa acontecer. Proativo. Isso que é importante. E aí, a partir daí, procurar realmente se especializar, aprender, procurar estudar, né? Porque realmente é estudo diário. Todos os dias eu estou aprendendo. Apesar de eu ter bastante tempo nessa área, mas eu estou aprendendo todo dia. Assim como o morador, ele pode e deve, né? Procurar se profissionalizar nisso, mesmo que ele queira só um condomínio, mas que ele aprenda para que evitar esses problema futuro, transtornos, né? exatamente. Então, uma outra questão, só para finalizar essa parte, é também o planejamento orçamentário. Quando a gente planeja, tem que planejar certinho, porque se você planeja errado, você faz um condomínio mais barato, aí o condômino está feliz com você, chega lá na frente, você não consegue fazer todas as manutenções, aí acontece de você não conseguir, até se ficar com déficit mês a mês, chega lá no final, vira uma bola de neve, vira uma bola de neve, não dá conta de cumprir, não cumpre, e aí quebra o condomínio financeiramente. Muito importante o nosso bate-papo de hoje, Lívia. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada.